Bem, pessoal, continuando aqui, dia 4 de maio de 2019, aula de Histologia Geral para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto é continuação de tecido ósseo. Agora nós vamos dar uma olhada num osso longo. Então, o que eu tenho aqui? Imagina, quando eu pego um osso, eu tenho uma estrutura assim, tá? Osso tradicional. Essa região da ponta eu chamo de epífise, tá? Epífise. Então, epífise aqui, epífise aqui. Essa regiãozinha aqui eu chamo de diáfise. Diáfise, certo? Se eu fizer um corte nela aqui, ó, tá? Eu vou ver uma estrutura assim. No meio uma medula, do lado de fora a cobertura de tecido conjuntivo, que é o periósteo. Tem o tecido conjuntivo também na medula, certo? E tem um monte de buraquinhos ao longo do osso, assim, ó, dentro do osso propriamente dito, do osso compacto propriamente dito, tá? Esses buraquinhos, o que eu fiz? Tá vendo, ó? Eu fiz um quadradinho aqui, ó, e ampliei um buraquinho desse. Nesse buraquinho passam vasos sanguíneos, aqui, ó, um monte de vasos sanguíneos e um monte de nervos. Essa estrutura aqui é o tal de canal de Harvey, certo? E em volta do canal de Harvey eu tenho várias lacunas. Olha uma lacuna aqui, ó. Olha uma outra lacuna. Olha uma outra aqui, tá vendo? Nessas lacunas eu tenho células ósseas, os osteócitos. Ok? E comunicando uma lacuna com a outra, eu tenho os canalículos. Olha aqui, ó. Vários canalículos se comunicando. Repara numa coisa. Vou pegar um aqui para a gente poder ver, ó. Olha aqui, ó. Está vendo que eles estão colocados de forma organizada? Olha aqui, ó. Olha essas células aqui. Estão colocadas de forma concêntrica. Está vendo? Ó. Aqui, está vendo? O que é isso aqui? Uma pequena lâmina de osso. Eu chamo isso de lamela. Pequena lâmina. Está vendo? Uma lamela aqui, outra aqui, outra aqui. E assim vai acontecendo. Tá? Então eu tenho um canal de Harvey no meio, chegando aqui vasos sanguíneos e nervos, e eu tenho os osteócitos colocados nesse arranjo concêntrico em lamelas, certo? Então essa é a estrutura do osso maduro. Vocês viram aquele osso que a gente acabou de ver? Esse osso aqui já é um osso organizado de forma definitiva. A estrutura vai ser mantida, mas essas estruturas aqui, eu chamo isso, ó, com canal de Harvey no seu meio, eu chamo de sistema de Harvey. Simples, né? Harvey é o nome do cara que identificou isso aí. Então você tem canal de Harvey, as lacunas com os canalículos, com células no seu interior, em arranjo concêntrico, né? Então você vai ter essa estrutura aqui, certo? Tudo bem? Tá? Bem, de vez em quando você, então, ó, aqui é um, aqui é outro, tá vendo? Aqui tem outro. De vez em quando você vai ver isso aqui, ó, olha, um canal ligando o sistema de Harvey no outro, ligando o canal de Harvey no outro. Qual que é a disposição disso aqui, ó? Aqui você está fazendo coisas que são assim, não é? Eles ficam assim no osso, não é? Paralelo ao osso. De vez em quando você vai ter um canal perpendicular aqui, ó. Esses canais perpendiculares ligam um canal de Harvey no outro, ou seja, ligam um sistema no outro. Eles estão de fora a fora aqui também, mas não estão a todo momento. Então, de vez em quando você consegue ver um, tá? Então eles não são ao longo de toda a estrutura, são de vez em quando. Esses canais aqui, que interligam os canais de Harvey, se chamam canal de Volkmann, com dois N's no final. Tá? Eles vão interligar um canal de Harvey com outro canal de Harvey, ou seja, um sistema de Harvey com outro. Tem vasos sanguíneos que passam aqui no interior e vasos sanguíneos que passam aqui também, comunicando um sistema com o outro. Tá bom? Então, tá vendo? O osso é todo interligado, todo funcional com
sistema de Harvest de fora a fora e canais de Volkmann interligando o sistema de Harvest de outro. Tá certo? Bem, o que acontece é que de vez em quando, eu acho que é melhor até eu mostrar na apresentação, deixa eu ver se eu consigo mostrar lá, ao invés de eu tentar fazer um desenho meia boca para vocês, vou tentar ver se eu consigo mostrar aqui. Bem, antes de mostrar, vamos só fazer um apanhado sobre as coisas. Você tem os ossos que são longos, igual esse osso do fêmur, né? A tíbia, a fíbula, o rádio, esses ossos longos, né? Então, esses ossos, eles têm a diáfise e a epífise, igual eu falei para vocês, tá? Então, as duas extremidades são as epífises e o meio a diáfise. Tem os ossos curtos, conforme eu mostrei para vocês, ossos pequenininhos, né? Os ossos chatos e os ossos irregulares. Por exemplo, o esfenoide, o etimoide, ossos aqui do crânio, são ossos que você não pode dizer nem que são longos, nem que são chatos, nem que são curtos. É um arranjo bem irregular, tá? Por exemplo, pensa naquele osso lá da galinha, aquele do jogo, sabe? Fica no peito ali aquele ossinho. Como é que você vai classificar aquele osso? Ele não é chato, ele não é longo. O osso da coxa da galinha é longo, aquele não é um osso longo. Então aquele osso é o quê? Um osso irregular, tá vendo? Então, ossos que você não consegue classificar de uma forma ou de outra são ossos irregulares, tá? Bem, e por último, os ossos sesamoides. O que é um osso sesamoide? É um osso que está dentro de um tendão. O tendão, nós já vimos que é uma estrutura super resistente. O que vocês aprenderam do tendão com a Cristina? E no tendão você tem tecido conjuntivo denso regular, né? Ordenado, com as fibras ordenadas numa só direção. Eu contei na última aula que lá também você tem fibrocartilagem, também orientada na mesma direção para dar reforço. Além disso, alguns tendões têm osso no seu interior, para dar mais reforço ainda. Então, são estruturas que precisam desse reforço, porque, por exemplo, o caso do meu tendão de Aquiles, eu estou sustentando o meu corpo inteiro no tendão de Aquiles. Quando eu faço movimento de caminhar, o que eu faço? Eu faço esse movimento aqui, com o pé, eu estou elevando o meu corpo inteiro. Então, é uma coisa que tem que ser bastante reforçada. E do mesmo jeito que eu falei do osso, tendão de Aquiles, ele é feito para agir só nessa direção, né? Só assim. Quando a gente rompe o tendão é porque você torceu o pé, por exemplo. Você torce o pé, você está dando um esforço para o tendão numa direção que ele não consegue. Então, dependendo da torção do pé que você fizer, você pode romper o tendão, e aí são meses para você conseguir colocar isso no lugar de volta. Bem, os ossos longos são divididos, né, em epífise e diáfise, que eu já expliquei para vocês. Os ossos curtos vão ter um centro esponjoso, que é aquele centro que, igual vocês viram, cheio de espaços, né, e uma periferia compacta. Os ossos chatos também, eles têm uma tábua interna e uma tábua externa, que são compactos, e no meio uma coisa que a gente chama diploide, que é o osso esponjoso. Só nomes que a gente precisa guardar, porque de vez em quando eu vou falar deles, tá? Ok? Bem, o osso esponjoso é aquele com as trabéculas, que vocês já aprenderam a definir, né? Aquelas pequenas, aquelas estruturas ósseas que são o quê? Irregulares, não é isso? O que é isso aqui, ó? Essa é uma trabécula, essa é outra trabécula, tá vendo? Mais uma trabécula aqui, pequenas traves de osso, aqui, ó, aqui, mais uma aqui, mais outra do lado de cá, tá vendo? Então, o osso esponjoso é aquele com as trabéculas. O compacto é igual aquele que eu contei para vocês, sem espaços. É isso que nós vamos ver agora para frente, ó. Tá? Bem, todo osso começa com o osso imaturo, com trabéculas e sendo construído. Na próxima aula, nós vamos ver como o osso imaturo é produzido. Então, nós vamos falar sobre crescimento ósseo na próxima aula. São 2 aulas de osso, 2 dias para falar de osso. E aí começa com o osso irregular, que vai sendo moldado. E essa modelagem do osso, a gente já vai conseguir ver agora, tá? Então você tem
disposição irregular, que vai ficando cada vez mais regular, formada por lacunas, lamelas e essa substância cimentante entre as lamelas, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, vê bem, ó, olha, lembra do osso que eu falei que tem tábua interna, tábua externa? Então, um osso do crânio, repara aqui para vocês verem, ó, olha, osso do lado de fora, osso do lado de dentro, compacto, tá vendo? Interno e externo. E no meio, um osso esponjoso, inclusive com um montão de sangue no meio, porque aqui você está tendo uma produção de sangue aqui, tá? Então, você tem um tecido que vai estar produzindo sangue nele, certo? Vai estar produzindo células sanguíneas de linhagem vermelha. Esse é aquele que eu acabei de mostrar, a gente não precisa perder tempo, né? Epífise a pontinha, aqui e lá, tá? E aqui a diáfise no meio do osso. Bem, o que acontece com esse osso? É interessante que a deposição da matriz, ela é feita sempre assim, ó. Então, imagina, essa lamela daqui de dentro, eles vão produzir matriz nessa direção, ó. Matriz óssea nessa direção. Essa daqui que eu marquei, se aqui está assim, na outra está na direção oposta, tá? E quando eu olho, por causa da deposição de colágeno, de matriz em posições diferentes, a gente fica com uma matriz clara e uma mais escura. É o que a gente chama de anisotrópica e isotrópica. Então você vai ter matrizes claras e escuras e depende da deposição de colágeno. Bem, o que eu tenho ainda? O sistema circunferencial interno e externo. O que seria o sistema interno? Presta atenção que eu vou marcar aqui, ó. Aqui é o sistema interno, ó. O que eu tenho nesse sistema interno? Eu não tenho sistema de Harvey aqui. E no externo? Aqui também, ó. Eu não tenho sistema de Harvey. Está vendo? Ó? Nessa região aqui, ó, mais externa. Tá? Então, aqui antes teve, mas o sistema de Harvey foi destruído. E aí você já tem uma estrutura só, sem nenhum canal de Harvey aqui. Tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Bem, você tem agora os sistemas intermediários, e é esse que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho, acho que uma figura que fica muito mais claro aqui, tá? Harvey é esse sujeito aqui, ó, tá? Um alemão que trabalhou, que foi um anatomista que trabalhou com a estrutura dos ossos, tá? Então, eu estou falando dos canais de Volkmann e de Harvey, a gente vai dar uma olhada nele aqui, eu já demonstrei, né? Mas olha aqui, ó, imagina o osso, essa aqui é a parte de dentro dele, ó. O canal do osso, esse aqui é o canal medular, tá? Aí o que você tem? Olha aqui, ó. Você tem, imagina, cadê o meu porrete maior? Tá em um lugar aí? Tá aqui. Escondendo o porrete aí, né, Fábio? Olha aqui, ó. Olha o canal de Harvey aqui. Tá vendo? Aqui. Tá vendo, ó? Essa é uma lamela, uma direção. Essa é outra lamela com colágeno na outra direção. Depois volta para aqui. E assim vai acontecendo. Se eu for olhar, olha aqui, ó. Numa lamela eu tenho os osteócitos numa direção aqui, fazendo. Aqui eu tenho outros osteócitos aqui. E assim sucessivamente. Se eu olhar então, ó, olha aqui, ó. Um sistema de Harvey aqui, outro sistema de Harvey aqui, outro aqui. Então, olha o sistema de Harvey. O canal de Harvey, as lacunas, onde eu vou ter as células e os canalículos interligando. Ligando com o sistema de Harvey, esse aqui é um sistema de Harvey, ó. Com outro sistema de Harvey, olha ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Interno, mais externo, mais externo, mais externo. Interligando esse com o outro, canal de Volkmann, tá vendo? Então, é um canal perpendicular que vai unir um sistema de Harvey, um canal de Harvey com outro canal de Harvey. Aí eu queria mostrar para vocês a história dos sistemas intermediários. Vê bem. Esse aqui é um sistema de Harvey, tá vendo? Ó, aqui e aqui. Aqui e aqui. Tá vendo? O que acontece ao longo do tempo? Lembra que eu falei no começo da aula, enfatizei isso, fiz questão de enfatizar que a gente vai ter um sistema que vai sendo, mesmo que você não esteja
sujeito a muitos impactos, esse sistema ele vai se remodelando ao longo da vida, tá? Então olha aqui, ó. Olha um sistema de Haves, outro e outro, com o canal de Haves no meio e as lamelas aqui, ó, para fora. Olha o que aconteceu ao longo do tempo. Esse foi substituído por esse. Esse foi substituído por esse mais escuro, tá vendo? Aqui, ó. Esse, que era o original, foi substituído por esse. Então você constrói outros sistemas de Haves ao longo do tempo. E pedacinhos dos antigos vão ficando, tá vendo? Para trás. Esses pedacinhos acabam formando esse sistema aqui, ó. Essa região intermediária, onde você não tem sistema de Haves mais. Então, aqui, ó. Começou assim, eram 3, tá vendo? Aí você criou um em cima desse, e outro em cima desse, ó. Sobrou esse pedaço aqui. Aí você criou um terceiro grupo de sistemas, ó. Esse e esse. Esses são os atuais. Os antigos sobraram pedaços. O que acontece com esses sistemas aqui? A gente chama intermediários, tá? Então o sistema é intermediário, ou seja, não é um sistema de Haves, mas é um espaço entre um sistema de Haves e outro, tá vendo? Olha lá, tá? E é o antigo sistema de Haves que deixaram de existir. Por quê? Porque esse osso foi remodelado. Então quando eu falo sobre, olha, tá? Quando eu falo sobre a estrutura, eu tenho que ver o circunferencial interno, o circunferencial externo e esses sistemas intermediários ou intersticiais, que eram antigos sistemas de Haves que deixaram de existir devido à remodelagem do osso. Então, se eu olhar, eu vou ver assim, ó. Vou pegar o primeiro lá, que está até mais limpinho para a gente entender, ó. Olha aqui, ó. O que eu tenho? Eu vejo o canal de Haves e as lamelas concêntricas. O canal de Haves e as lamelas concêntricas. E tem um espaço entre um e outro, onde não tem nada. Mas que, pela evolução que eu vejo aqui, antigamente eu tinha aqui outros sistemas de Haves. E que o osso foi crescendo, foi se remodelando e ficou espaço sem ter nada. Esse é o sistema intermediário ou intersticial, no meio do tecido. Nele eu não tenho, é um espaço para preencher entre um e outro, tá? E que antigamente foram outros sistemas de Haves. Entenderam? Tá? Então, o que eu tenho que achar nessa minha lâmina? Vamos ver? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Aqui, só para a gente entender, ó. O que a gente vai ver lá? Olha aqui, ó. Olha, tem um aqui, tá vendo? Um buraquinho, outro buraco, um buraco. A lâmina é por desgaste, então é igual essa aqui, ó. Eu não tenho célula, eu tenho um buraco, o canal, a lacuna onde estava a célula. E tem uma ligação entre eles. E aqui também do mesmo jeito, ó. Eu tenho um canal de Haves. Tá vendo, ó? Uma série de lamelas concêntricas. Olha um outro aqui. Olha um outro aqui, tá vendo? Tá vendo? Olha um de cá. Se você olhar entre esse e esse aqui, por exemplo, tá vendo o espaço que não é nem de um nem de outro aqui, ó, onde eu estou passando? Isso é um sistema intermediário. Então, eu vou olhar canal de Haves no meio, eu vou olhar as lamelas concêntricas, eu vou olhar as lacunas, eu vou olhar os canalículos interligando as lacunas, vou olhar, de vez em quando eu vou achar um canal de Volkmann, interligando um com o outro. Querem ver um canal de Volkmann? Para ficar mais claro? Aqui tem um, mas esse aqui não está bonito não. Deixa eu ver se a gente acha bonitão. Olha aqui, tá vendo? Olha. O canal de, aqui está os canalículos, tá vendo? Canal de Haves, sistema de Haves. Olha, interligando um com o outro, tá vendo? Aqui, ó, interligando um com o outro, interligando um com o outro, sempre numa disposição perpendicular. Então, é um risco numa disposição perpendicular, canal de Volkmann. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Aqui, ó, canal de Volkmann. Na lâmina de vocês vai estar muito mais claro isso. Então, vamos passar para a gente dar uma olhada na lâmina. Essa é a matéria da semana que vem, ossificação. Então, vou fechar. E vamos olhar aqui a lâmina 26, que é a nossa próxima. Tá? É aquela lâmina que é muito bonita, a cor é muito bonita, mas tem defeito, detalhe. Vamos prestar atenção, por favor? Sem olhar o microscópio, cabeção. Tá? Então,
tem o problema do foco. Se você faz o foco aqui, você perde o foco aqui. Se você faz o foco aqui, você perde ali, tá? Então ela tem uma cor muito bonita. Todos esses buraquinhos são canais de Harvest. Então esse é o aumento menor. Essa parte aqui, ó, é a parte dentro. Essa parte aqui da medula, ó. Se você olhar aqui, ó, olha aqui o detalhe. Tá vendo aqui onde eu estou passando aqui, ó, o pauzinho? Nessa região é o sistema circunferencial interno, sem a presença de canais de sistemas de Harvest, tá? Aí começam os canais com sistemas de Harvest aqui. E de vez em quando, olha esse aqui, ó, já no aumento menor, tá vendo? Ó? Uma ligação entre um e outro aqui, ó, canal de Volkmann. Olha aqui, ó, também aqui um canal de Volkmann, tá? Então vamos dar uma olhada mais de perto para a gente entender. Olha lá, ó. Então você tem o sistema de Harvest, tá vendo? Aqui é um sistema, ó, onde eu estou passando. Aqui seria um outro também. Esse é o sistema circunferencial, aqui está ao contrário, tá vendo? Interno, ó. Olha. E por quê? Porque o osso está fazendo uma volta aqui assim, né? E aqui seria o sistema externo. Então essa é a parte de fora do osso e essa aqui é a parte de dentro, sem canais, sem sistemas de Harvest aqui. Se eu der uma olhada mais de perto, olha lá. Aqui está um sistema de Harvest, canal de Harvest e as lamelas concêntricas com as lacunas e os canalículos aqui. Do mesmo jeito aqui, do mesmo jeito aqui. Repara, ó, esse faz aqui, ó, olha eu marcando ele aqui, tá vendo? Ó, ele está mais ou menos aqui. Esse está mais ou menos aqui, ó, tá? Esse está mais ou menos aqui. Tá vendo o espaço entre eles? Esse espaço aqui? Sistema intermediário, onde eu não tenho nada de Harvest aqui, não tenho sistema de Harvest. Tá? Olha o canal de Volkmann interligando um canal de Harvest com o outro, ó. Tá vendo de fora a fora aqui? Na lâmina de vocês vai ficar muito mais claro entender isso aí. Bem, o que eu tenho que definir aqui? O que eu tenho que achar na minha lâmina? Vamos lá. Sistema circunferencial interno e externo, 2. Sistema intermediário, 3, ou intersticial, né? Sistema de Harvest, 4. No sistema de Harvest eu tenho que achar canal de Harvest, lacunas, canalículos, tá? E tem que achar também o canal de Volkmann. Então são 8 coisas que eu tenho que achar, tá? Em algumas lâminas vai dar para ver grudado na parte externa dela, depois do sistema circunferencial interno ou externo, um tecido conjuntivo. Se for do lado de fora, lembra, o osso vai estar assim, ó. Então como é que eu sei se é externo ou interno? O osso é um pedaço de osso que vai estar assim, ó. Assim, tá? Esse aqui é interno. E esse dobradinho assim, ó, é externo, tá? Então côncavo e convexo. Se eu tiver conjuntivo aqui, eu acho que não tem nenhuma lâmina, mas o conjuntivo que fica aqui é o periósteo. E o conjuntivo que fica aqui dentro é o endósteo, tá? Tudo bem? A gente não vai conseguir ver isso aqui não, porque é uma lâmina por desgaste, tá? Ok? Tranquilo? Então, muito mais fácil, vê aí. É uma lâmina super bonita, vamos olhar ela com atenção, com carinho, que vai dar para ver tudo. De novo, 8 coisas, né? Vamos dar uma olhada se vocês acham. Eu e o Pedro estamos aqui para ajudar.